Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia com muita saúde e muita paz. E no programa de hoje, nós vamos comentar do mercado da soja aqui no Brasil, que com certeza vai sofrer aí uma queda de produção na atual safra. Você vai ver que o projeto do governo federal, o Combustível do Futuro, ele foi aprovado pela Câmara. Eu vou conversar com Felipe Fernando. Ele é gerente de operações de atomatados da AHL Agro. E nós vamos falar do início da safra de tomate em Goiás, que deve crescer aí por volta de 25% neste ano. Vamos falar de uma reunião entre Brasil e China que vai acontecer em julho para discutir o mercado entre os dois países. E você vai ver que para pilotar drones para pulverização da agropecuária é preciso autorização, além da ANEC, também da Agrodefesa. E nós vamos falar do mercado da carne bovina, que devido às escalas alongadas dos frigoríficos, os compradores deram aí uma afastada do mercado. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de uma reunião entre Brasil e China que vai acontecer em julho para discutir o mercado entre os dois países. E na preparação para a próxima reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, que é o COSBAN, que ocorrerá em julho em Pequim, o Brasil delineou a sua expectativa de avançar em importantes pautas agrícolas com a China. O encontro preparatório, realizado agora na semana passada no Palácio do Itamaraty, destacou a intenção brasileira de aprofundar a cooperação bilateral em 3 áreas críticas para o agronegócio. Os temas prioritários incluem a utilização dos protocolos sanitários para aves, suínos e bovinos, baseando-se em princípios de regionalização que permitam uma maior flexibilidade no comércio dessas proteínas. Outro ponto de interesse é a expansão do reconhecimento de áreas brasileiras livres de febre aftosa pela China, o que poderia facilitar o comércio de produtos agropecuários. Adicionalmente, existe aí uma expectativa de atualização do protocolo sanitário para exportações de carne bovina, visando prevenir embargos em casos atípicos de encefalopatia espongiforme bovina, também conhecida como mal da vaca louca. E essa medida ela busca evitar repetições dos embargos enfrentados, como por exemplo no ano passado. E na agenda bilateral, o Brasil também almeja a abertura do mercado chinês para exportações de uvas frescas e também gergelim, ampliando ainda mais o leque de produtos agropecuários negociado entre os dois países. E estas negociações são de grande importância para o nosso país, visando não apenas ampliar a sua participação no mercado agropecuário chinês, mas também fortalecer as relações bilaterais com um dos seus maiores parceiros comerciais. Além disso, o Brasil busca abrir o mercado chinês para derivados de produção, como o etanol de milho, conhecidos como DDG, um produto com alto valor agregado. E agora você vai ver que o projeto do governo federal, o Combustível do Futuro, ele foi aprovado na semana passada. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 528/20, chamado de Combustível do Futuro. Esse projeto ele sinaliza um importante compromisso do país em avançar na descarbonização da cadeia produtiva do óleo e também do gás. E esse texto principal da proposta ele foi aprovado por 429 votos a 19 e com 3 abstenções. E emendas votadas separadamente, uma a uma, elas foram rejeitadas pelo plenário. Agora, o texto ele segue para o Senado, construído a partir de um projeto do Executivo, pensado a diversos outros em tramitação no Congresso. O texto aprovado pelos deputados, ele fixa
em 27% o percentual obrigatório de adição do álcool etílico anidro, o etanol à gasolina, com margem para ampliação dessa adição até 35%. Além de aumentar o percentual de etanol na gasolina e também de biodiesel no diesel, o projeto de lei também cria programas nacionais para combustível sustentável para a aviação, para o diesel verde e o biometano, entre outros pontos. Segundo a Ativa Investimentos, quando existe aí uma maior dependência dos combustíveis renováveis, existe também uma maior dependência da safra. No caso da gasolina, quando você aumenta o percentual de etanol, na verdade, fica mais sujeito aos níveis de oferta e demanda de etanol. E no caso aí, você pode ter aí um peso no preço na ponta final. Quando o projeto de lei virar de fato lei, serão observadas movimentações em relação às companhias no momento. Elas enfatizam que é difícil definir quais ou quanto ou quais serão os impactos que nós teremos. E agora você vai ver que para pilotar drones para pulverização é preciso autorização também da Agrodefesa. A quantidade de registros de aeronaves remotamente pilotadas, também conhecidas como drones, utilizadas para pulverização no país, tem crescido nos últimos meses, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Uma das principais razões para isso é que a agência ela simplificou em maio do ano passado as regras para a utilização desses equipamentos em operações aeroagrícolas, como a dispersão de sementes, fertilizantes e defensivos nas lavouras. Segundo dados disponibilizados pela ANAC, o Brasil conta hoje com mais de 137 mil drones registrados, dos quais 4.136 eles foram categorizados em alguma nomenclatura que inclui a pulverização agrícola como finalidade. E diante desse cenário, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, alerta que as empresas prestadoras de serviço em aplicação terrestre e aérea de agrotóxicos, incluindo a operação com drones pulverizadores, devem também ser registradas no órgão responsável pela fiscalização do cumprimento da legislação estadual referente a agrotóxicos, seus componentes e afins. De acordo com o decreto, o registro vale para efeito de funcionamento, habilitação, obtenção ou renovação de registro em relação às pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, que os produzam, comercializem, importem, exportem ou armazenem o produto, bem como as unidades de recebimentos de embalagens vazias de agrotóxicos. O registro das empresas prestadoras de serviços é de suma importância para o controle e fiscalização por parte do Estado, uma vez que existem normas para a aplicação de defensivos que devem ser observadas, especialmente em relação a determinados defensivos. E agora você vai ver que, devido a escalas alongadas dos frigoríficos compradores, deram aí uma afastada do mercado. Poucos negócios de animais para abate têm sido realizados no mercado nacional, principalmente agora nesta segunda quinzena do mês de março. Segundo pesquisadores do CPEA, muitos frigoríficos indicam ter escalas alongadas e, por isso, compradores estão afastados do mercado nacional, efetuando aquisições de novos lotes de animais apenas quando existe necessidade. Esse cenário tem enfraquecido as cotações internas do boi gordo. Quanto ao mercado externo, as exportações brasileiras de carne bovina in natura registraram um ritmo mais lento na terceira semana de março. Segundo dados da SECEX, os embarques diários
se limitaram a 7.600 toneladas até o último dia 15 desse mês, totalizando 84.600 toneladas embarcadas na parcial de março. No mês passado, mês de fevereiro, a média diária foi de 9.400 toneladas. Em março do ano passado, com a suspensão dos envios de carne bovina à China, o envio médio diário foi de apenas 5.400 toneladas, somando aí 124 mil toneladas naquele mês. Em março de 2022, a média diária foi de 7.700 toneladas, ou seja, praticamente a mesma registrada atualmente. E agora você vai ver que os Estados Unidos estão ampliando as suas instalações para esmagamento de soja. A rápida expansão das instalações de esmagamento de soja lá nos Estados Unidos para atender a demanda pela produção de diesel renovável pode ser aí uma superconstrução e ameaçar a viabilidade de novas instalações de alto custo no longo prazo, segundo o novo estudo da Knowledge Exchange do CoBank. O óleo de soja é a principal matéria-prima para a produção de biodiesel de base biológica e tem a maior capacidade de crescimento devido à sua ampla disponibilidade doméstica em comparação com outras matérias-primas, pelo menos é o que afirmou o CoBank. Em resposta à capacidade de esmagamento de soja nos Estados Unidos, cresceu 7% nos últimos 3 anos, e deve aumentar aí em 23% nos próximos 3. A maior parte deste crescimento será na construção de instalações Greenfield, com 11 fábricas previstas para os próximos 3 anos. Espera-se que outras 4 elas expandam a capacidade, ou seja, modernizadas para processar a oleaginosa e quer as margens que se modifiquem à medida que o mercado se ajusta ao aumento da capacidade doméstica de esmagamento de soja e também à crescente concorrência global. Os preços do óleo de soja têm sido pressionados por outras matérias-primas, como óleos vegetais importados, sebo bovino e óleo de cozinha usado. Embora o óleo de soja continue a ser a matéria-prima mais utilizada para a produção de diesel de base biológica, representando cerca de 35% do uso mensal de matéria-prima. Essa porcentagem caiu em relação aos 50% do ano anterior, à medida que aumenta a utilização de outros óleos, gorduras e lubrificantes. E depois do intervalo eu vou conversar com Felipe Fernando, ele é gerente de operações de atomatados da AHL Agro. E nós vamos falar do início da safra de tomate em Goiás, que deve crescer por volta de 25% este ano. E vamos dar também uma volta no mercado da soja aqui no Brasil, que com certeza vai sofrer aí uma queda na produção nessa safra atual. Nós voltamos já, é um minutinho só. Terça e quarta verde atacadão dia a dia. Frescor e qualidade pelo melhor preço. Alho a cada 100 gramas ou melancia o quilo, R$ 2,49. Abacate, banana nanica, batata doce ou repolho branco, R$ 3,99 o quilo. Tomate grape 180 gramas, R$ 3,99. Alcatra com maminha ou contrafilé, R$ 29,99 o quilo. Filé de merluza ou panga, R$ 29,99 o quilo. Filé de piramutaba o quilo. Posta de surubim 800 gramas ou camarão cinza 400 gramas, R$ 27,99. Terça e quarta verde atacadão dia a dia. Vem aproveitar! Goiás acelera com o maior programa de infraestrutura da sua história. 17 bilhões de investimentos até 2026. É obra para todo lado. E já tem muita obra sendo entregue. Pavimentação da GO 239 no distrito de Bandeirantes. Asfalto da GO 156 de Mundo Novo ao Irapuru. A GO 180 em Jataí já está pronta e inaugurada. A GO 080 entre Goianésia e Barro Alto foi reconstruída. As rodovias 306 e 3
341, na região de Mineiros, também já foram entregues. A duplicação da saída de Goiânia para Bonfinópolis e o Viaduto da Fé, em Trindade, estão em ritmo acelerado. E a duplicação de Morrinhos para Caldas Novas já foi iniciada. E vem muito mais por aí. Goiás, o estado que dá certo e tem o melhor governo do Brasil. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do Goianão. Terça e quarta verde Atacadão dia a dia. Frescor e qualidade pelo melhor preço. Alho a cada 100 gramas ou melancia o quilo, 2,49. Abacate, banana nanica, batata doce ou repolho branco, 3,99 o quilo. Tomate grape 180 gramas, 3,99. Alcatra com maminha ou contrafilé, 29,99 o quilo. Filé de merluza ou panga, 29,99 o quilo. Filé de piramutaba o quilo. Posta de surubim 800 gramas ou camarão cinza 400 gramas, 27,99. Terça e quarta verde Atacadão dia a dia. Venha aproveitar. É Jornal do Meio-Dia, informação com credibilidade. A notícia no ar no momento em que ela acontece. Eu, Luciana Finroldi, te espero. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado de soja, só que aqui no Brasil, que com certeza absoluta vai sofrer uma queda de produção nesta atual safra. Com base nos dados compilados pela AproSoja, por 15 instituições da AproSoja nos estados aqui do Brasil, a safra 23-24 está estimada em 135 milhões de toneladas, um número consideravelmente abaixo das projeções anteriores que foram divulgadas aí por instituições públicas e privadas. E essa redução, ela é atribuída ao estresse hídrico enfrentado em estados da região centro-oeste, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, bem como ao excesso de chuvas que dificultam a colheita. O impacto das condições climáticas adversas também atinge o sul do país, com relatos de produtores lá no Paraná que estão aí enfrentando desafios devido ao excesso de chuvas no período de plantio e também a falta delas durante a fase reprodutiva da soja, comprometendo a produtividade das lavouras. Diretores da AproSoja, eles alertam que a divulgação de dados discrepantes da realidade tem contribuído para uma tendência de queda nos preços, resultando em prejuízos tanto para os produtores quanto para as regiões produtoras. A redução da atividade econômica nessas regiões pode acarretar na diminuição de empregos e oportunidades de investimento, além de afetar a arrecadação municipal, estadual e também federal. E agora eu vou conversar com Felipe Fernando. O Felipe, ele é gerente de operações de atomatados da empresa AHL Agro. E nós vamos falar do plantio da safra de tomate, vamos falar assim, tomate rasteiro, aquele que serve para fazer molho de tomate, ketchup e muitas outras coisas aí. E este ano aí, essa safra, esse cultivo de tomate deve crescer por volta de 25%. Felipe Fernando, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então tá bom. Felipe, Goiás é o maior produtor do Brasil
e talvez aí um dos maiores produtores do mundo de tomate rasteiro. Não é aquele tomate para fazer salada, não. É o tomate para fazer molho, né? Exatamente. É isso mesmo? No Brasil, no mundo não, mas no Brasil, Goiás representa 70% da produção nacional. E nós estamos aí, vamos dizer, quando fala em termos de mundo, a gente está mais ou menos bem na fita, né? Está saindo na foto, né? Sim, sim, a gente está aí em torno de oitavo maior produtor mundial de tomate. Tá. E como é que está a nossa situação hoje aqui, não só no estado de Goiás, mas em termos de região centro-oeste, em termos de Brasil? Existe uma perspectiva de crescimento? Sim, esse ano a área plantada deve aumentar em torno de 10%, né? Mas a produção a gente espera um aumento aí em torno de 20 a 25%, porque o ano passado nós tivemos muito problema climático, dificultou muito. Esse problema que está passando na soja, nós passamos no tomate também o ano passado, e a produtividade não foi tão boa como nos outros anos. A gente espera se recuperar isso esse ano e espera-se um crescimento no volume em torno de 20 a 25%. Agora, é uma área que, vamos dizer assim, em termos gerais, basicamente não tem crise, né? Porque a turma gosta de um molhinho, de uma macarronada, de um ketchup, então tem mercado para isso, não tem? Tem. Infelizmente, o Brasil ainda é importador de polpa de tomate, né? Porque esse tomate que a gente planta, a gente leva ele para a indústria, né? Ele é transformado num concentrado de tomate, que a gente chama polpa de tomate, e é revendido para empresas que fazem o produto final, que é o ketchup, o molho, o extrato, né? E ainda 20% dessa produção, do consumo nacional, ainda é importado. Esse é um dos desafios que a gente tem, é de passar de importador a exportador de polpa. Tem condição para isso, se quiser? Tem condição. A gente, por exemplo, a HL é uma empresa que está trabalhando nisso, a gente já está com a empresa certificada, estamos fazendo certificação de produtores, estamos nos preparando para isso. E o aumento da produtividade que a gente vem alcançando nos últimos anos nos permite a ser competitivo com o mercado internacional, com essa polpa que vem de fora do país. Agora, a maioria do tomate rasteiro, que é utilizado para polpa, ketchup, suco de tomate e tal, é voltado mais para a irrigação? Sim, o calendário de plantio nosso aqui, a gente faz todo o plantio na época da seca, né? Sim. Porque o tomate ele é muito suscetível a doenças, né, e pragas, então o cultivo é feito na época do inverno. Então, os plantios em Goiás começam em torno de início de fevereiro e estende-se até o final de junho. Mas a época ideal é de 15 de março a 15 de junho, os plantios, né? E a colheita, ela inicia em junho e vai até o final de outubro. Mas o período ideal para você ter uma polpa de qualidade são nos plantios que você tem de 15 de março a 15 de junho e a colheita ali de 20 de julho até 15 de outubro. Que você faz todo o cultivo no período seco do ano. Agora, é uma cultura, assim, vamos dizer, em termos de pragas e doença, muito suscetível, né? A pragas e doenças, né? É uma cultura muito delicada, né? Muito suscetível. É muito suscetível, então demanda muita tecnologia para você conviver com todos esses problemas, né? Porque além dos problemas, das pragas que a gente tem, de doenças que já vêm, desde que o tomate surgiu, já surgiram com eles, né? Nós temos hoje o desafio climático, né? Que essas altas temperaturas que vêm ocorrendo têm atrapalhado a planta a fazer fotossíntese, a se desenvolver normalmente. E a gente, até que a pesquisa desenvolva variedades com tolerância a essa mudança de clima, a essa temperatura mais alta que está ocorrendo, a gente tem lançado mão de tecnologias como filtro solar, por exemplo, para permitir que a planta se conviva melhor com esse tempo. O Felipe falou um negócio aqui interessante. Filtro solar. Olha que ponto que nós estamos chegando quando se fala em termos de agricultura. A maioria da população não tem obrigação nenhuma em saber disso, mas só como curiosidade. Hoje já existe no mercado produtos que protegem a cultura contra o excesso de calor. Assim como você, quando vai a uma piscina ou tomar um sol na laje ou vai para a praia, você passa um filtro solar, a mesma coisa é utilizada na lavoura. Hoje, nós estamos sendo obrigados a utilizar, devido às condições climáticas desfavoráveis e mudanças que estão acontecendo, o uso de filtro solar na agricultura. Olha que ponto que nós estamos chegando.
Quer dizer, era inadmissível há 10 anos falar um negócio desse. Ninguém imaginava um negócio desse. A gente sabia que poderia mudar as condições climáticas como estão mudando agora, né, Felipe? Mas não na velocidade que foi, né? Foi não, muito a velocidade rápido, está astronômica. né? E isso é ruim, né? É ruim, porque a pesquisa não consegue acompanhar isso, né? Os processos de pesquisa são lentos, né? Então, até que chegar, ainda bem que está aparecendo tecnologia que está fazendo com que a gente consiga sobreviver a essa situação. Mas é crítico. É muito crítico, muito né? crítico. Agora, aqui em Goiás, por exemplo, qual é a região que mais produz tomate? É ali na área de Cristalina? Hoje, nessa região aqui da Estrada de Ferro, que a gente chama, né, de Silvânia, Vianópolis, Lusiânia, Cristalina, né, é a região mais produtora. A região de Morrinhos também se produz muito Já tem tomate, muita gente plantando, né? planta muito ali, em Morrinhos. E na região de Itaberaí também ainda se planta bastante tomate. É uma cultura rentável? É muito rentável. É muito Talvez rentável. hoje, para a cultura de inverno, é a cultura mais rentável que tem no mercado. Ela é muito risco, mas também Muito risco, mas também muito rentável. Agora, hoje, o que, assim, não sei, talvez essa pergunta é meio complicada, mas o que custa hoje um hectare cultivado com tomate? Você tem uma ideia? Custa em torno de 35 a 40 mil reais um hectare de tomate. É um custo bastante elevado. 35 a 40 mil? 40 mil por hectare. É um bocado de dinheiro, né? É um bocado de dinheiro. E aí o produtor consegue uma rentabilidade acima de 10 mil reais por hectare, com produtividades acima de 100. Hoje a gente tem alcançado produtividade até de 180. Mercado garantido. Mercado garantido, porque todo tomate industrial já é contratado pelas indústrias, né? Então o produtor não arrisca. Já faz um contrato no plantio, onde toda a sua produção já está comprada no início do plantio. Por isso que eu te fiz essa pergunta, quanto custa hoje um hectare de tomate, porque pelo fato de ser uma cultura de alto risco, ela tem que ter já um direcionamento certo. Sim. Porque senão quebra todo mundo. Senão quebra. E a cultura é perecível, né? Perecível. É como a soja, que você pode optar por vender no final do ano, vender outra data, o milho. O tomate não, você colheu, você tem que entregar na indústria o mais rápido possível. E tem a época certinha para colher, certinha. O ponto exato de colheita, não é? Não, semana que vem eu colho. Não é assim não. Não. Existe a data certa de colheita, né? O ponto certo de colheita, onde você tem que ter mais de 90% dos frutos maduros, né? E aí você tem que ser uma colheita rápida, né? Para você ter uma qualidade de polpa que atenda o mercado no final. Felipe, só para finalizar, nós estamos tendo assim novos adeptos, novos produtores estão entrando no mercado? Sim, hoje tem muito mais produtores que querem plantar tomate do que disponibilidade de área, porque as indústrias têm capacidade limitada. Por exemplo, a gente processa lá um X tonelada por dia. Então, você só pode plantar aquele volume por dia, entendeu? Ah, entendi. Então, hoje nós temos uma oferta muito maior de áreas do que a indústria consegue processar. Quer dizer, basicamente não tem muita concorrência no tomate? Não tem. As indústrias estão bem tranquilas em termos de contratação diária. Ah, entendi. Tá certo. Bom, eu conversei com o Felipe Fernando, ele é gerente de operações de atomatados da AHL Agro, uma empresa já há algumas dezenas de anos já arraigada aqui no estado de Goiás, mais precisamente em Goiânia, mas que presta aí consultoria, assessoria e comercialização de produtos para vários estados aqui no Brasil, né? E é uma das empresas hoje especializadas nessa área de cultura de tomate. Felipe Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado mesmo. Eu acho que você poderia até voltar, porque acho que tem muito mais coisa para falar de tomate, né? Inclusive tomate salada, que é um mercado... Podemos falar, né? Também. Eu agradeço a sua presença e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer participar do programa e estou sempre à disposição. Tá ok. Obrigado, Felipe. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo. Agora, vista pelos velhos, um passado muito breve. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir,
Primeiro Impacto Continuação.